Salve, salve, galerinha! Hoje então vamos fazer uma análise aqui da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. O que iremos discutir? Os conflitos, as origens, as rivalidades e as alianças entre as potências imperialistas, o papel dos Balcãs nas tensões do pré-guerra e o impacto do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, como esse gatilho. Então, como fonte, vamos estar utilizando o capítulo 13, intitulado Guerra e Paz, da obra Era dos Impérios, escrito pelo renomado historiador britânico Eric Hobsbawm, e também a obra Primeira Guerra Mundial, escrito pelo historiador militar Howard. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. A Primeira Guerra Mundial foi enraizada a partir do nacionalismo e do patriotismo entre as rivalidades políticas e territoriais das grandes potências europeias, bem como um contexto de militarização e corrida armamentista que estava ocorrendo no período. Influenciou interesses geopolíticos e com essas ambições que resultou na divisão dessas potências em dois blocos principais, sendo eles a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Hobsbawm vai dizer que a guerra é uma disputa por hegemonia e contra-hegemonia. Hobsbawm vai dizer que a guerra criou e desenvolveu tecnologia militar e grandes investimentos nos exércitos. Os estados criaram mecanismos que favoreciam as indústrias. A indústria, gente, é baseada na relação entre fornecedores e clientes, que fornecia itens para a guerra, que vai de alimento até armamento. Então a guerra nessa ótica acabou se tornando uma necessidade política. A aliança anglo-francesa se inicia a partir do século XIX. Um conflito do final do século XIX envolveu a Grã-Bretanha e a França, que eram historicamente rivais em várias questões coloniais e comerciais nos séculos anteriores. E ao longo do final do século XIX, século XX, se unificaram, começaram a estabelecer alianças a partir do principal desafio que vinha da Alemanha, né? O que a Alemanha representava para os outros países da Europa? Uma ameaça devido ao seu rápido crescimento industrial e crescimento naval. Em seguida, os britânicos fizeram um acordo anglo-russo. Howard vai explicar isso de forma mais detalhada. Também tinham históricas desconfianças e rivalidades no passado, principalmente ali na região dos Balcãs e do Oriente Médio. Contanto, com a ascensão da Alemanha, como a potência, acabaram se unificando ali para combater também a Alemanha. Então, isso ficou conhecido como Aliança Anglo-Russa. Então, principalmente, a partir da ameaça aí, né, representado pelo líder da Marinha de Guerra da Alemanha, o Kaiser Wilhelm II, que criou tensões, e principalmente quando construíram o Dreadnought, que era um novo navio de guerra, criado pela Alemanha em 1906. A gente vai ver que esses acontecimentos, essas alianças, elas já vinham se formando ali do século XIX para o século XX. O agravamento das rivalidades anglo-alemã levou ao aproximamento da Grã-Bretanha com outras duas potências europeias que eram a França e a Rússia. Então, a aliança entre Grã-Bretanha, França e Rússia forma a Tríplice Entente. Também é importante voltar um pouco mais, né, para a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71, que foi quando a França perdeu a Alsácia e a Lorena para a Alemanha após essa guerra. Então a França desejava recuperar esses territórios que já tinham sido perdidos, que levou a acirrar mais ainda esses conflitos. Então a gente está vendo aqui que esse contexto de competição por territórios, competição por recursos e influência no mercado capitalista global já tinha levado a Alemanha a fazer alguns tratados com o Império Austro-Húngaro e a Itália. Vai se caracterizar ainda em 1882, na penúltima década do século XIX, o surgimento da Tríplice Aliança, né, que já tinha o objetivo ali principalmente da Alemanha, em buscar parceria para se fortalecer economicamente dentro da Europa Central. E a gente vai ver que desde a unificação alemã liderada pelo Otto von Bismarck, em 1871, essas tendências imperialistas já estavam em crise devido à fragilidade das relações internacionais. Resolver os conflitos internos dentro dos países e também externos, ou seja, uma falha diplomática. E para além das disputas também por colônias, né, no século XIX, na África e na Ásia, por exemplo, a gente pode falar da região dos Balcãs ali,
que foi um ponto crítico dessa tensão da Primeira Guerra Mundial, né, o que antecedeu, que foi um conflito entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. A Sérvia buscava expandir o seu território para criar uma grande Sérvia. E isso despertou um pezinho de preocupação ali na Áustria-Hungria, que temeu o conflito. Então a Sérvia buscou se unir com a Bósnia, formar um exército da Mão Negra, que juntos, em 1912, expulsaram os turcos da região. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia-Herzegovina, uma região que a Sérvia também estava reivindicando, e essa ação aumentou mais ainda as tensões. Essas tensões não foram totalmente resolvidas e levaram à eclosão da guerra após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, em junho de 1914. Get this car moving now. O terceiro ponto a se considerar são as disputas navais e coloniais. Então a gente vai ver que os autores aí chamam de corrida armamentista. São o surgimento de novas tecnologias militares durante esse período, onde houve o avanço na pesquisa e descoberta, especialmente na produção de armas de fogo, artilharia, metralhadoras e munições. E essas inovações aumentaram e muito a letalidade, né? Ou seja, a capacidade de ferir e de matar, a capacidade destrutiva das forças armadas, tornando a guerra potencialmente um evento bem mais devastador do que nunca antes visto na história. O planejamento de guerra envolvia planos extremamente detalhados, ofensivas militares, contorno de fronteiras e, sobretudo, contando com a mobilização das massas, a mobilização rápida dos exércitos em grande escala, né, que foi um fator crucial para entender a Primeira Guerra, que aumentou a pressão e a mobilização que gerou as milhares de mortes que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver que em 1912 e 13 ocorreu a Primeira Guerra dos Balcãs, onde no final a Bulgária ficou insatisfeita com a partilha dos territórios conquistados após a guerra e acabou se voltando contra os seus aliados e iniciou uma ofensiva contra a Sérvia e a Grécia, que principalmente teriam se unido para lutar pela libertação dos territórios otomanos, né, do Império Otomano na região. E em 1913 já teve a Segunda Guerra dos Balcãs, onde a Grécia, a Sérvia e o Montenegro ficaram insatisfeitos com o território da Bulgária e uniram-se contra a Bulgária em uma nova guerra. A Bulgária sofreu perdas significativas do território, enquanto a Romênia, a Grécia e a Sérvia ganharam no quesito de territórios. Houve também a crise do Marrocos em 1905 e 1906, onde interesses alemães e franceses estiveram influenciando a região do norte da África, com pressões europeias para cederem-se partes dos territórios. Isso desafiou a posição francesa. Em 1911 teve a segunda crise do Marrocos, onde a França interveio militarmente e o governo alemão acusou a França de violar o Acordo de Algeciras de 1906, que deveria garantir a soberania do Marrocos. A Alemanha enviou um cruzado SMS Panther na Baía de Agadir, no Marrocos, como uma demonstração de força. Devido ao ataque alemão, a França reconheceu os territórios alemães no Congo francês e, em troca, a Alemanha concordou em retirar suas demandas do Marrocos. Nesse contexto, em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. E esse assassinato foi encomendado pela Organização Nacionalista da Sérvia, ou seja, o movimento da Mão Negra da Sérvia junto com a Bósnia. O assassinato do arquiduque foi visto pelo Império Austro-Húngaro como um ato de agressão da Sérvia contra os austro-húngaros e, de uma vez por todas, quis resolver os seus problemas com a Sérvia. O ultimato que a Áustria-Hungria deu para a Sérvia pode ser entendido como a resposta que a Áustria-Hungria deu em 23 de julho de 1914. Continha uma série de exigências, incluindo a investigação e punição dos responsáveis pelo assassinato e colaboração das autoridades austríacas na repressão de atividades anti-austro-húngaros. A Sérvia aceitou parcialmente as demandas, mas a resposta não foi o suficiente. Então a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia logo se mobilizou em apoio à Sérvia, enquanto a Alemanha,
que era aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e à França, que era sua aliada também. A Alemanha também invadiu a Bélgica em seu caminho para atacar a França, o que levou com que o Reino Unido entrasse na guerra em apoio à Bélgica e à França. Assim, essa sucessão de declarações de guerra e implementação de planos de mobilização levou à escalada do conflito e à transformação de uma crise que era regional nos Balcãs em uma guerra de escala global, de acordo com a perspectiva de Horde. Hobsbawm vai afirmar que o desenvolvimento do capitalismo na Europa criou esse clima de competição entre as potências para dominar mercados, recursos e esfera de influência no mundo. Levou à corrida armamentista e o fortalecimento dos exércitos como um mecanismo para garantir a expansão dos seus interesses econômicos. As classes dominantes perceberam a guerra como uma oportunidade para impulsionar a indústria bélica, que geraria lucros para o setor industrial e, consequentemente, beneficiaria os capitalistas, que fez com que o conflito durasse até onde durou. A guerra se tornou uma necessidade política para essas classes. É isso que Hobsbawm quis dizer. Bom, galera, então era isso que a gente tinha que comentar aí como os precedentes e origem da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou do conteúdo e não quer perder mais nenhuma novidade aqui no canal sobre história, já sabe, dá um like, se inscreve no canal e é nóis.